Corinthians bate o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e vamos explicar os 10 motivos que realmente levou então o Corinthians a ganhar o jogo por 1-0, independentemente das grandes dificuldades. Então vamos falar hoje referente então a esse pós-jogo maravilhoso que o nosso Coringão ganhou então 3 pontos referente então na recuperação do Grande Brasileiro de 2026. Desde já deixe seu like, inscreva-se no canal, que é muito importante para que possamos então trazer então essa perspectiva realmente crítica, construtiva ao jogo, o time do Corinthians, né? Porque é um time guerreiro, já que 2025 já ganhou 2 títulos. E o primeiro motivo, né, que realmente levou então o Corinthians então abriu para cá, geralmente sim, fizemos um jogo diferentemente dos jogos anteriores, atacamos o adversário, não deixamos ele respirar, pressionamos desde o primeiro minuto, né? Foi com o grande nosso meia de campo, Garro, fez então esse golaço diretamente, né, no goleiro lá do Atlético Paranaense, que não é um goleiro tão assim bobo assim, é o Santos, né? Ele fez um golaço maravilhoso que a torcida vibrou. Após o primeiro tempo, né, na chegada então do segundo tempo, o nosso técnico então Dorival Júnior, ele fez então um modo caseiro, né? Com isso ele começou então a tirar então os nossos jogadores, né, de frente para que possa então ocupar o nosso grande meio-campo. Não foi um técnico retranqueiro, né? Ele foi um técnico bastante conservador diretamente então na partida. Então nós tivemos então o terceiro motivo. Sim, ele começou então a fazer alterações de renome, porque aí ele tirou o nosso Vitinho, que é um atacante, ele começou então a colocar o André, aí depois ele tirou o Rodrigo Garro, que realmente já estava um pouco mais cansado, ele colocou então o Guinegão para poder segurar então a bola lá na frente. Quarto motivo, nós tivemos então Charles, que já estava fadigado, colocando o Alan para poder dar um pouco mais, né, de controle, marcação dentro do meio de campo. Quinto, ele tirou o Memphis Depay, que já estava cansado, né, e colocando então o Carrillo para que possa então ter um grande contra-ataque. 6, ele começou a fazer então um esquema tático diretamente para que os nossos laterais, né, o direito, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, pudessem então fazer os grandes avanços nos grandes, né, contra-ataques. Sétimo, ou seja, o sétimo ele é um fora d'água, porque nós tivemos então Matheus Pereira, que já estava um pouco cansado, já estava um pouco mais machucado, então entrando André Ramalho, modificando totalmente a nossa formação. Oitavo, então na formação do 5-4-1 pode ser parecido sim, que é um time cagão, pode ser que seja um time basicamente retranqueiro no modo então de Dorival Júnior. 9, o gramado não ajudou diretamente os jogadores do Corinthians, né? Porque eles são jogadores de posse de bola, né? Para que a bola então possa então encontrar em contato com o atrito do gramado verdadeiro. Já o sintético, realmente jogadores que não estão acostumados, né? Faz com que a bola corre mais, faz com que o jogador, né, tenha seu pé mais preso diretamente na grama sintética, que não estava lá suas grandes qualidades. E o 10º ponto, já que os jogadores então do Atlético Paranaense já estavam acostumados, né, diretamente a esse gramado horrível, né, que é o sintético, né, ele começou a fazer modificações nos times, porque aí ele começou então a tirar os meios de campo e começou a colocar atacante, tirar volante, colocar atacante, mudar alguns esquemas táticos. Mesmo assim, então o time do Corinthians soube suportar diretamente as grandes investidas e nós tivemos então uma grande participação e de grandes defesas milagrosas, grandes defesas maravilhosas então de Hugo Souza, fazendo ótimas defesas, né, e calando a boca de muitos haters, né, assim como nós temos o nosso hater, né, o Juca Kifuri, que não gosta muito do Hugo Souza, que até mesmo já fez campanha para que ele não possa ir à seleção brasileira, que tem aqui um vídeo no canal falando então que ele mesmo, né, falou que o Hugo Souza não merecia, e nessa partida você pode ver que grandes milagres que ele fez, sim, ele merece, sim, pelo menos no mínimo então como segundo goleiro da seleção brasileira. E outros jogadores que nós podemos então ver na próxima partida, né, fazendo então uma rotação do elenco, sim, contra a Portuguesa, nós podemos então ver entradas então de Dieguinho, Kaique, Pedro Raul e Bahia. E já na coletiva, né, de imprensa referente a Dorival Júnior, né, então ele fez um grande pedido, né, que reduziremos então os estrangeiros se não pagamos preço alto, mas a qualidade baixa, né, da formação de base de atletas, né, do Brasil é uma formação baixa, né? Se tivesse uma formação suficiente,
assim como nós temos grandes jogadores que subiram diretamente da base, foram para o sub-23 e estão no profissional. O grande time hoje que você pode ver como exemplo é o Barcelona, ou seja, o Brasil não temos um time do Barcelona, nós temos assim grandes formadores, né? Ou seja, mostrando a grandes urubus empresários que pegam o jovem jogador e levam para a Europa. Assim como também ele fez grandes, né, de críticas referente então ao gramado sintético, que o gramado sintético não é um padrão, ou seja, é um modo que você pode então utilizar um gramado de plástico, né, e ou seja, você não tiver muitos investimentos na questão mesmo de manutenção dele, a não ser que então, o jogador se acostuma com ele, e os de fora realmente vão ser muito prejudicados porque não está acostumado. Já com a grande atuação de Rodrigo Garro, nós podemos considerar sim que ele hoje é o grande titular. Bidão, se voltar, vai ter que ralar muito realmente para conseguir uma vaguinha diretamente nesse time titular, né? Podendo até mesmo o contratado recente, o marroquino Zacaria, né? Um dia jogando ao lado do Garro, mas ele também deverá então provar que realmente veio para o Corinthians jogar futebol, então dá alegria à torcida. E já falando de Rodrigo Garro, né? Ele falou o seguinte, que então agradece a Deus, a família, que realmente ele tem apoio, ele tem capacidade, e muda realmente a mentalidade, né, de realmente quem está na reserva dele, né, que ele possa então crescer e jogar, atuar juntamente com ele, então dar graças então a Fiel.